Tudo bem aí? Achou que a vida de concurseiro era fácil, né? Se fosse fácil, você acha que teria concorrência? Claro que não. Todo mundo já estaria aprovado e feliz. A vida é uma constante seleção natural, my friend. E essa é a sua hora de vencer. Quanto à alterabilidade, estabilidade, plasticidade. Em essência, as constituições poderão ser rígidas, flexíveis, também chamadas de plásticas, e semirrígidas ou semiflexíveis. Alguns autores ainda lembram as fixas ou silenciosas, as transitoriamente flexíveis, as imutáveis e as superrígidas. Constituições imutáveis. São constituições inalteráveis, verdadeiras relíquias históricas e que se pretendem eternas, sendo também denominadas permanentes, graníticas ou intocáveis. Referem-se às leis fundamentais antigas criadas com pretensão de eternidade. Exemplo, Código de Hammurabi e Lei das 12 Tábuas. Constituições fixas são aquelas que somente podem ser alteradas pelo mesmo poder que as criou, isto é, somente podem ser modificadas pelo poder constituinte originário. São também conhecidas como constituições silenciosas, porque não estabelecem expressamente o procedimento para sua reforma. Exemplo, Constituições de Napoleão I na França. Constituições rígidas são aquelas constituições que exigem para sua alteração um processo legislativo mais árduo, mais solene, mais dificultoso do que o processo de alteração das normas infraconstitucionais. Salvo a Constituição de 1824, todas as constituições brasileiras foram rígidas, inclusive a Constituição de 88. Constituição superrígida, conceito proposto por Alexandre de Moraes, é espécie de constituição que, além de prever um processo mais solene e dificultoso de alteração, prevê a existência de cláusulas pétreas. Observe aqui, concurseiro, que a Constituição de 1988 é tida por alguns como rígida e por outros como superrígida. Por isso, em prova objetiva, se houver as duas opções de resposta, rígida e superrígida, marcar a última. Se houver apenas a opção rígida, esta é a resposta. Observe ainda que a previsão de cláusulas pétreas por si não enseja necessariamente a rigidez da Constituição, como também a não previsão não afasta por si a sua rigidez. O que define uma Constituição rígida é o processo mais dificultoso de alteração de suas normas. Exemplo: emenda constitucional exige aprovação de 3/5 votados em 2 turnos em cada casa. Uma lei ordinária exige apenas maioria simples, 50% dos presentes. Uma lei complementar exige maioria absoluta, 50% dos membros. Constituições semirrígidas ou semiflexíveis são constituições que possuem uma parte rígida e uma parte flexível. Assim, algumas matérias exigem um processo de alteração mais dificultoso do que o exigido para a alteração das leis infraconstitucionais, enquanto outras não precisam dessa formalidade. Exemplo, Constituição de 1824. Apenas as normas que tratavam da estrutura do Estado e organização de poderes eram tidas como constitucionais e, por isso, necessitavam de um procedimento mais dificultoso de alteração. As demais normas poderiam ser modificadas pelo processo legislativo ordinário. Constituições flexíveis ou plásticas são constituições que possuem a mesma origem e formalidade da legislação ordinária. Não há processo legislativo mais dificultoso de alteração de suas normas. Vale dizer, a Constituição pode ser alterada pelo mesmo processo de alteração de uma lei. Constituições transitoriamente flexíveis são as suscetíveis de reforma com base nos mesmos ritos das leis comuns, mas apenas por determinado período. Ultrapassado este, o documento constitucional passa a ser rígido. Tá acompanhando tudo? Finge que eu estou estrelando a série do momento da Netflix e que você está doido para maratonar. A hora é agora! Aproveita que temos muitos episódios de matérias diversas para você assistir. Continua aqui comigo, hein? Quanto à sistemática, valendo-se do critério sistemático, Pinto Ferreira divide as constituições em reduzidas ou unitárias e variadas. Constituições reduzidas são aquelas que se materializariam em um só código básico e sistemático, como as brasileiras. Observação:
Atente-se para a possibilidade prevista no artigo 5º e 3º da Constituição Federal, a exemplo da Convenção dos Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência. Constituições variadas são aquelas que se distribuiriam em vários textos e documentos esparsos, sendo formadas de várias leis constitucionais. Quanto à dogmática. No tocante à dogmática, pode ser ortodoxa ou eclética. Constituição ortodoxa é aquela formada por uma só ideologia. Exemplo, Constituição da antiga União Soviética. Constituição eclética é aquela formada por diversas ideologias políticas resultantes do pluralismo da sociedade, muitas inclusive opostas. Exemplo, Constituição Federal de 88.